Seja bem-vindo a mais um curso de guitarra aqui da Music Dot. Esse daqui é um curso especial porque é o pontapé que a gente vai dar num estilo, né, que talvez seja não subestimado, mas superestimado, né? Todo mundo quando fala em jazz ou qualquer coisa do tipo acha que é um negócio extremamente difícil, extremamente complexo, quando na verdade não é tão complexo assim, pelo contrário, né? A ideia do jazz é pregar a liberdade na hora de você tocar e é isso que a gente vai tentar entender aos poucos, ok? Por isso, então, obviamente, é legal você ter um pré-conhecimento, não sobre o jazz, mas sobre música, porque em primeiro lugar a gente vem para fazer música. O jazz vai ser uma consequência de um monte de coisa que a gente vai ver. E nesses primeiros cursos, pelo menos nesse primeiro curso, a ideia é a gente ter um contato direto com a música, né? E para isso você precisa ter um pré-conhecimento aí, que já está nos pré-requisitos, que é conhecer os acordes, as tétrades, né? Quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil vai ser de você absorver tudo que eu vou falar aqui, ok? Bom, sabendo de tudo isso, o nosso foco principal a cada aula é tocar um standard de jazz. Então, o que é um standard de jazz? O standard nada mais é do que um tema, né? Você vai se acostumando aos poucos aí com os nomes que eu vou falando aqui, que são nomes que a gente utiliza na música, né? Então, o tema nada mais é do que a música. A gente pode chamar de várias formas, mas o tema ele é uma ideia central, né, de uma melodia e uma harmonia, e depois a gente se diverte com aquilo dali, transformando aquilo num improviso, seja no improviso harmônico, no improviso melódico. Então o jazz tem esse tema central que é para onde a gente sempre volta, e aí onde os outros instrumentistas vão improvisando, enfim, a gente vai no decorrer do curso falando mais sobre esses assuntos, né? Então, basicamente, o nosso objetivo a cada aula é tocar um standard de jazz. Beleza, Raul, mas tocar standard é só pegar a partitura, ler? É mais ou menos isso, né? A grande questão é que esses standards, eles foram escritos de uma maneira bem simplificada. Eu estou pegando como referência o The Real Book, que é um dos livros mais famosos onde a gente tem esses temas escritos, né? É praticamente conhecido como a Bíblia do Jazz, né? Então, se você não tem e quiser comprar, vale a pena porque tem, como eu disse, centenas de temas lá importantíssimos. Todos que a gente vai usar nesse curso aqui, no decorrer dos cursos também, todos eu vou mandar a partitura para você bonitinho, tá? Mas a grande questão é que ele é escrito de uma maneira muito simplificada. Isso é um detalhe muito importante na escrita musical, que a escrita não necessariamente, principalmente na escrita popular, né? E a gente vai entender um pouco disso junto com a história do jazz, né? Que é justamente o distanciamento da música europeia. A música europeia, a principal característica dela é você tocar aquilo que está escrito. Quando eu falo de música europeia, eu estou falando da música erudita de maneira geral. Então, quando você vai ver uma peça de violão erudito, por exemplo, ou mesmo uma orquestra tocando, tudo aquilo, cada efeito, cada movimento, cada dinâmica está escrito para o cara fazer. E é a obrigação dele fazer. Quando a gente fala de música popular, principalmente no jazz, enfim, a escrita está como uma maneira de você lembrar daquilo, é só um refresco para sua memória, digamos assim. Então, esse curso, a principal ideia é a gente conseguir interpretar tudo isso que a gente vai ver escrito lá e vai achar que é muito simples, mas na verdade é simples e a gente pode deixar um pouco mais interessante, um pouco mais colorido. Bom, então vamos para o primeiro passo dessa aula. A primeira coisa que a gente tem que entender é a pulsação do jazz, né? O jazz, os estilos, é muito difícil de rotular, porque eu acredito que a música tem que ser um negócio universal, mas mesmo assim, cada estilo, cada região tem um modo de acentuar, um modo de pulsar a música, né? E esse modo de sentir a música no jazz é muito característico, né? Assim como na música brasileira, assim como no samba, como no baião, enfim. E essa pulsação do jazz, ela é justamente meio que o contrário da pulsação que a gente está acostumado, que é uma pulsação mais quadrada, uma pulsação mais europeia, né? Quando a gente entrar em história do jazz e ver vários assuntos, vai ficar muito mais claro para você que a música negra dos Estados Unidos ela tinha muito como objetivo o distanciamento da música branca, né? A música branca que eu falo é a música europeia, enfim, por vários motivos, né? Acho que nem precisa nomear os motivos pelos quais eles buscavam tanto esse afastamento da música europeia. Apesar de tudo, né, o jazz bebeu muito da música francesa, principalmente, porque ele teve início ali no Mississippi, assim como o blues, né, eles estão muito entrelaçados. Enfim, e aí é justamente nesse distanciamento onde
o swing do jazz acontece, onde a coisa toda acontece, né? A música europeia, tradicionalmente, ela é bem quadrada, então a gente sempre tem um acento, os tempos fortes ali, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então ela é uma música muito mais marcha, né? Marcial. Tá, tá. O jazz é justamente o contrário, né? A gente tem o tempo 1, a gente tem a pulsação acontecendo, mas a acentuação vai pro 2 e pro 4. Isso parece besteira, mas muda totalmente o jeito da gente enxergar a música, o jeito da gente sentir essa música. Então, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou pegar um exemplo aqui. Então, ó, vou fazer um Dó maior com sétima maior, Ré menor 7 e Sol 7, tá? Então, ó, vou acentuar 1. Vou tocar todas as notas, mas vou evidenciar as acentuações para ficar bem claro para você entender. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, acentuando no 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Se ainda assim não conseguir entender, Raul, eu vou colocar aqui um pedaço da música que a gente vai tocar hoje, e aí eu quero que você tente bater palma. Vamos começar batendo palma sempre no tempo forte, tá? E depois a gente vai mudar. Colocar. Ó, tempo forte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza, né? A gente consegue sentir a música, consegue rolar, tudo bem. Agora vamos fazer a acentuação no 2 e no 4 para você sentir essa diferença. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Então qual que é a importância disso? Se você perceber, nessa música mesmo aqui que eu acabei de colocar, o baixo sempre acentua essas notas. Bom, 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 bom. E é isso que dá o swing, né? Tem outras coisas que vão dar o swing que a gente vai ver logo logo, mas o tempero do jazz está justamente nesse 2 e nesse 4. Né? Então é importante a gente estudar com metrônomo no 2 e 4. São coisas que a gente vai ver ao longo dos cursos, né? Mas é muito importante a gente já ter essa ciência que a pulsação do jazz, a acentuação do jazz está nesses dois tempos, no 2 e no 4, ok? Bom, dito isso, fica muito mais fácil da gente entender como que a gente vai fazer o comping, né? O acompanhamento. Tá? A ideia aqui, como eu disse, é a gente colocar em prática os standards, né? Então a gente vai ver eles como aparecem no Real Book, totalmente nu, né? Os acordes sempre Ré menor, Sol, enfim, a melodia, e a gente vai estilizar isso, ok? Então o primeiro passo é a gente tocar essa melodia. Vamos lá. A música de hoje é Autumn Leaves, que é um dos maiores clássicos do jazz. Você vai... tudo que eu escolhi aqui são músicas que você tem que ter na ponta do dedo para dar uma canja. Quando alguém perguntar de jazz, você já sabe mais ou menos. Enfim, eu vou falar outras coisas, mas vamos direto para essa música, para esse tema, né? A partir de agora, chame tema, não de música, tá bom? É música, mas a gente vai chamar de tema. Bom, então a gente vai trabalhar, como eu disse, em cima dos standards, que são os clássicos do jazz, né? Então, por que é importante a gente trabalhar em cima de standards? Primeiro, porque eles são os mais fáceis da gente encontrar a transcrição, né? E segundo, que é obrigação, se você quiser tocar jazz, você conhecer esses clássicos, para um dia você dar uma canja. Com certeza os músicos que estiverem lá vão conhecer esses temas. Se eles não conhecem, é um perigo, mas beleza. Vamos lá. Então, primeiro passo, eu separei em 3 passos básicos, né? É a gente ler essa partitura, conhecer, entender primeiro qual que é a tonalidade, qual que é o tom, tocar a melodia. Depois, no segundo passo, a gente vai tocar o tema, a harmonia do tema, de uma maneira mais básica, do jeito que está escrito no Real Book, e depois a gente vai colocar as tensões, tá bom? Como eu disse, a ideia é a gente colocar tudo isso em prática, então a gente não vai entrar em muitos detalhes, no acorde X coloca a tensão Y, não, a gente vai tocar, pronto e acabou, ok? Então, primeira coisa, vamos lá, tocar o tema da música. Um detalhe muito importante da guitarra, quando a gente vai ler partitura, é que ela é um instrumento transpositor.
O que é um instrumento transpositor? Que o que está escrito na partitura não é exatamente o que a gente vai achar aqui. Quer dizer, né? Mas no caso da guitarra, ela é um instrumento transpositor de oitavas. Então o que isso quer dizer? O primeiro dó que aparece ali na partitura, ele não é esse primeiro dó aqui que a gente está acostumado, né? O som dele é um pouco diferente. Então, normalmente, quando a gente toca guitarra, a gente tem meio que uma livre interpretação para chegar na sonoridade que a gente gosta ou que a gente acha melhor, ok? Obviamente, assim, se é uma partitura escrita exclusivamente para guitarra, ela vai estar escrita na oitava exatamente que tem que soar. Mas no caso do Real Book, né, que é o nosso nossa principal fonte, normalmente ele está escrito para instrumento de sopro, enfim, está lá escrito o tema e acabou. Então fica bem a critério de cada um qual região que vai tocar. Nesse caso aqui, que é Autumn Leaves, o standard, né, eu gosto dele soar um pouco mais grave, médio grave, né? Então eu trabalho na primeira região aqui mesmo, às vezes eu vou um pouco mais para frente, enfim. Mas você pode trabalhar em qualquer região que você quiser do instrumento, ok? Bom, outro detalhe muito importante do jazz, né, para quem toca jazz, quem gosta, quem quer conhecer, quem quer entrar nesse mundo, é que você tem que ouvir bastante jazz para você soar jazz, né? Assim como a pulsação, a linguagem do jazz e outros assuntos que a gente vai falar, é muito mais fácil de você entender, muito mais fácil de você conseguir quando você consome esse tipo de música, né? Não adianta nada você querer tocar jazz se 80% do tempo você está ouvindo rock and roll, né? Você vai soar muito mais rock and roll do que jazz. Então é importante a gente tocar, a gente ouvir e a gente conhecer, tá? Por isso, em alguns casos aqui eu escolhi, como eu disse, são standards, né? Tem inúmeras gravações, eu escolhi as gravações que eu acho mais legais. Então, por exemplo, a Autumn Leaves no Real Book, não tenho certeza se ela está escrita nessa tonalidade que eu escolhi aqui, né? E essa versão que eu escolhi desse tema é uma versão que o Miles Davis gravou. Agora me fugiu o nome do álbum, mas de qualquer forma eu vou deixar no exercício qual que é essa versão, qual que é o álbum, mas enfim. Bom, vamos lá então. Essa versão ela tá em Si bemol maior ou Sol menor menor, ok? A introdução é um pouco diferente, dificilmente se encontra essa introdução escrita. É a introdução que está nessa versão que eu escolhi do Miles Davis, tá? É uma versão que a gente está se baseando, não necessariamente você vai tocar exatamente como tá lá, até porque a gente está tocando guitarra e Miles Davis é um trompetista, né? Enfim, vão aparecer alguns detalhes importantes, né? A escrita tá lá pra gente lembrar da música, pra gente entender o tema, mas não necessariamente a gente tem que tocar tudo que tá escrito lá e da maneira que tá escrito lá. A maneira que tá escrito aqui, a gente vai ver que ela é muito quadrada, né? E por enquanto, não vamos se preocupar como que a gente tem que soar. Só quero que você toque, obviamente escute a música antes escute da maneira como eu vou tocar aqui e toque. A leitura que você fizer já vai estar de bom tamanho, tá bom? Então, ó, a gente começa lá com Sol, Si bemol, né? Lembrando que a gente tem dois acidentes aí na armadura de clave, o Si bemol e o Mi bemol, o Ré, depois a gente tem ali o Mi B quadro, né? Que é um Mi natural, e depois o Ré. Então a frase é basicamente isso. Ok? Beleza. Seguindo, depois disso a gente vai entrar no tema, e a gente entra com uma pausa ali de semínima, né? E a gente vai, ó, Sol, Sol, Lá, Si bemol, Mi bemol, né? Ok? Depois, um detalhe interessante para você estudar essa partitura ou qualquer outra partitura, você vai ver que o jazz, os temas que a gente vai tocar, que a gente costuma tocar, eles sempre têm fragmentos de frases, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem 4 notas que formam uma frase. Pará, pá, pá. Ok? Você vai ver sempre que é uma forma de pergunta e resposta. Pará, pá, pá, pará, pá, pá. Pará, pá, pá, pará, pá, pá. Okay? É uma forma de você estudar, não só a parte rítmica, como a parte melódica também. Então, trabalhe sempre pegando frases. Aqui são 4 notas, pode ser que em outro tema sejam 8, pode ser que sejam 16, enfim. Então, procure sempre trabalhar estudando essas frases por partes, tá? Legal. Então, vamos para a segunda frase que segue o mesmo movimento rítmico, né? E a gente vai mudar apenas as notas que a gente vai fazer. Então, agora vai ser Fá, Sol, Lá, Ré.
Bom, próxima frase então, ó. Mi bemol, Fá, Sol, Dó. Então, ok? Então, seguindo aí, mesma ideia rítmica, a gente só vai mudar as notas. Então, Ré, Mi natural, Fá sustenido, Si bemol. Ok? Lembrando que você pode tocar isso em regiões mais agudas, por exemplo. Tá? Agora, a casinha 2. Mesma ideia, né? E aí a gente vai fazer, ó. Lá, Dó, Si bemol, Sol. Então, ó, Lá, Dó, Si bemol, Sol. Ok? Seguindo aí, ó. A gente vai ter agora um pouco diferente os movimentos, mas ainda trabalhando em cima de semínima, tá? Então fica Fá sustenido, Sol, Lá, Ré, Lá, ok? Aí é uma mínima, então 2 tempos. Depois a gente segue Lá, Sol, Lá, Si bemol. Depois Si bemol, Lá, Si bemol, Dó, ok? Seguindo Fá, Fá, Mi bemol, Ré, ok? Dó sustenido, Ré, Mi bemol, Dó, Dó, Lá, Mi bemol, Ré, Ré, ok? Sol, Dó, Si bemol, Lá, Si bemol, Ré, Sol, ok? Tem erro, é só ler só. O que vai mudar aqui é a forma como você vai tocar. Então, lembre sempre, ler é uma coisa e interpretar aquilo que está sendo lendo é totalmente diferente. Então, por isso que é importante escutar a música, conhecer a linguagem. Claro que a gente vai se aprofundar muito mais aqui no decorrer do curso, mas por enquanto só escute e tente interiorizar e tocar da melhor forma possível, tá bom? Vamos lá então tocar só a melodia do tema. Vamos lá. De novo o tema. Ok? Então, você vê que é bem livre a interpretação, né? A gente pode adiantar as notas, pode demorar, enfim, fica bem à vontade para tocar do jeito que você achar mais legal. Lembre-se sempre de buscar as referências. Então, qual que é a referência que a gente tem hoje aqui?
esse playback que eu vou deixar disponível para você. Obviamente, o meu play aqui tocando, né? E você pode ouvir a versão do Miles Davis também, que é bem legal. Obviamente, a melodia dele já tá um pouco bem longe disso daqui, mas o tema principal é esse, beleza? Agora a gente vai para os próximos passos. Então, o próximo passo é a gente dá uma olhada nos acordes naturais da música, que são bem tranquilos, são todos tétrades, sem nenhuma tensão, né? E é a maneira que você normalmente vai encontrar no Real Book, ok? Então vamos lá. Então, Sol menor sempre vai aparecer um Sol menor 7, ok? Dó menor sempre vai aparecer um Dó menor 7. O Fá sempre vai aparecer maior com sétima, menor, né? Si bemol maior com sétima maior, Mi bemol maior com sétima maior, Lá meio diminuto e o Ré 7, né? Sol menor 7 de novo, Sol 7. Então, sem nenhum problema, né? Se você tem algum problema lendo esses acordes, esse daqui não é o curso para você. Então dá uma olhada lá no curso iniciante, intermediário, revisa os acordes, porque você tem que estar com os acordes na mão, senão não tem para onde correr, ok? Vou tocar uma vez agora aqui os acordes simples, do jeito que estão lá, e depois a gente já toca os acordes que eu montei aqui para a gente fazer nesse arranjo, tá? Vamos lá. O tema, né? Então não precisa a gente ir tão longe. Vê, soa? Claro que soa, né? Esses são os acordes, vai funcionar perfeitamente. Agora, quando a gente dá um colorido diferente, coloca algumas tensões, a coisa fica muito mais bacana, tá? Então, ó, vamos lá para os acordes que eu separei, que eu montei aqui nesse arranjo. Bom, a introdução, Sol menor 7, não tem problema, né? Agora, o Dó menor, o que a gente vai fazer? Um Dó menor 7, 9. Fá 7. A gente vai fazer um Fá 7 com a 13ª. Ok? O Si bemol, a gente vai fazer um Si bemol 9, maior com sétima maior, né? E nona. Depois com sexta. Mi bemol maior com sétima maior e nona. Lá menor, meio diminuto, né? O Lá meio diminuto, a gente vai fazendo normal. O Ré 7 a gente vai fazer com a nona sustenida, nona aumentada. E o Sol menor 7. Ok? Depois, ó, na casinha 2 ali, né? O Ré 7 a gente vai fazer bemol 9, Sol menor 7 normal, depois Ré bemol, aliás, Ré 7 bemol 9, depois ó, Sol 7 sustenido 11, Dó menor 7 9, Fá 7 13, e a gente vai seguir a mesma ideia, né? Olha o Si meio diminuto, Si diminuto aliás, Dó menor 7 9, Lá meio diminuto, Ré 7 nona aumentada, Sol menor 6, Sol menor 7, Lá meio diminuto, Ré 7, bemol 9, bemol 5, Sol menor 7. Aqui eu coloquei a nona também, mas ó, a grande questão aqui nessa aula eu quero que você experimente os shapes que você está acostumado a fazer. Putz, Raul, não conheço o acorde X ou Y. Não tem problema. Tenta achar de acordo com aquilo que você toca. Então, eu não sei como é que é um Si bemol 6, 9. Putz, eu sei como que é um Si bemol sétima maior, né? Legal. Aqui eu sei que tá a sétima. Se ele quer a sexta em vez de sétima maior, é só descer um tom para baixo, eu cheguei na sexta. Legal.
Esse daqui eu não preciso. Ah, aqui tem a nona, ó. E aqui tem a quinta, enfim. Então, vá se descobrindo tocando esses acordes. É muito importante a gente ter esse conhecimento, não é esse conhecimento em si, né? Essa intimidade com o instrumento. A coisa mais importante é você sentar com o seu instrumento e conhecer ele, conhecer a sonoridade. Se você colocar um dedo aqui, o que acontece? É muito fácil a gente copiar os shapes que eu passo aqui. Enfim, não é uma questão didática em si. A questão didática é justamente essa. Você já está na época de experimentar o seu instrumento, experimentar o que você tem ali para ele, né? Todo o suporte você já teve aí ao longo dos cursos anteriores, do básico até o avançado, tem muita coisa, tem muito suporte para todos esses tipos de acorde, né? No decorrer desse curso mesmo, eu vou colocar algumas sugestões de como eu faço esses acordes. Mas nessa primeira aula eu quero que você experimente, ok? Então eu vou tocar uma vez aqui fazendo a harmonia que eu preparei, pra gente ver como é que fica a diferença entre as duas, tá bom? Vamos lá. Beleza? Então muda totalmente a cara, né? Raul, como que eu faço a parte rítmica disso, o acompanhamento? Cara, toca o que der, né? É muito importante, por mais que pareça ser... porque eu não acho antididático, né? Mas pode ser que de repente para você pareça, pô, só chegar e fazer isso, né? Mas é exatamente isso, experimente, né? A única coisa que você tem que entender é que o nosso acento está no 2 e no 4. Então, ó, em várias partes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É meio reggae. Cantando assim parece que é meio reggae, mas é justamente isso. Sente o swing da coisa, sente o acento do jazz e vai colocando os acordes ali. Se você quiser tocar só o acorde no tempo 1, funciona pra caramba, né? Então, esse primeiro contato é justamente isso. Sinta o jazz, sinta a música acontecer. Grave tocando isso. Mande um vídeo lá no fórum pra gente bater esse papo. E vamos pra nossa próxima aula.